Bom, pessoal, então entrou um pessoalzinho aqui, bora lá. Então, só reforçando, hoje o meu amigo Arthur Anelli não participará, tá em trânsito, em voo, então serei somente eu. E hoje eu quero trazer um tema para vocês de algo que eu precisei fazer ao longo do dia hoje, meio que a toque de caixa, zap, procurar uma solução alternativa. E basicamente é como você fazer um download de um change set usando o Workbench. O Workbench, para quem não conhece, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Salesforce, ela é uma open source, feita em PHP, e ela permite você acessar vários recursos dentro da própria Salesforce. Né? Você consegue acessar metadados, você consegue fazer consulta SQL, que é o mais comum que os developers usam, você consegue fazer carga, você consegue fazer extração de dados. Então eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Tem vários posts que eu já fiz no blog falando do Workbench. Então, se você não conhece, acho que vale a pena procurar lá pelo blog da Workbench, que você vai achar posts falando sobre. E hoje eu usei ela para me salvar de uma enroscada toque de caixa. Era 5 para 6, meu chefe falou que eu precisava fazer um pacote e não podia ser via Team 7. E eu tinha uma hora praticamente para validar um pacote e disponibilizar para ele. Só que para fazer isso na mão, né, quem já fez um pacote na mão para subir produção sabe o quão trabalhoso é. Você tem que criar um arquivo chamado package.xml, você tem que referenciar todas as classes que você tem dentro desse pacote, você tem que colocar os arquivos numa pasta específica. Então, suponhamos que você vai subir uma classe, você tem que ter uma pasta chamada classes, e dentro dessa pasta classe você tem que ter o seu metadado e o XML dele. E o mesmo para campo, para objeto, para layout, para tab. E no meu pacote tinha tudo isso. Tinha campo, objeto, layout, tab, recurso estático, tinha liberação de sites, enfim, era um pacote relativamente grande. Devia ter uns 50 itens, mais ou menos. E, na verdade, um outro dev já tinha feito e eu peguei para validar o pacote antes de mandar para o cliente. E eu comecei a validar e comecei a tomar um monte de erro. Então, qual foi a solução que eu encontrei para gerar um pacote de forma muito mais efetiva e rápida? Eu fui na org, fui lá no Change Set, se vocês lembrarem, foi a primeira aula que a gente fez da Semana do Desenvolvedor Salesforce, que a gente mostrou como cria um Change Set. Então, na org de dev não tem, né, mas na org de produção, na org de sandbox você tem. Então, eu fui no Change Set, criei um Change Set, coloquei tudo que eu precisava lá, os 55 itens, campo, layout, tab, coloquei tudo no pacote. E depois eu fui no Workbench. E no Workbench você tem uma guia específica chamada de deployment. E aí você consegue fazer o retrieve de um pacote que você criou lá no seu Change Set. Então, fui no retrieve, coloquei o nome do pacote que eu criei. Aí, nesse caso, o ideal é você não utilizar espaço, nem caractere especial, porque pode ser que seja mais difícil você encontrar o pacote. Mas, basicamente, você vai colocar o nome do seu pacote. Então, eu criei um pacote chamado C21 Package, coloquei esse nome lá e mandei baixar. E aí ele já te traz o arquivo, o zip, com o pacote montado. Né? E aí eu peguei esse pacote, validei no ambiente e mandei para o cliente. Foi muito mais efetivo do que ficar procurando o XML que o outro rapaz tinha feito, entendendo o que estava de errado, o que não estava batendo, que campo estava faltando, o que não estava faltando. Então, a premissa do cliente era, não pode ser via Team 7. Né? Eles não esperam que você possa enviar o Team 7 do ambiente de dev para a produção. Tem que ser via pacote separado mesmo, via manifesto. E aí a forma que eu encontrei de fazer isso mais rapidamente, sem precisar fazer tudo na mão, foi fazendo dessa forma. Né? É uma alternativa viável quando você precisa baixar um change set para mandar para outro ambiente, mas você não tem acesso, né, direto. Não podia enviar para esse ambiente, porque não estavam conectados diretamente. Então, basicamente, criei o pacote no change set, coloquei tudo que eu queria, fui no Workbench, autentiquei nessa mesma org, mandei baixar o pacote e conectei numa outra org para poder validar o pacote. E foi com sucesso. Então, o que eu tiro como conclusão disso? Né? Embora no dia a dia eu não use
o Workbench para essa função, especificamente baixar pacotes e subir pacotes, é um recurso que é muito poderoso dentro da plataforma, dentro do Workbench. Né? Um dos últimos posts que eu fiz no blog foi exatamente como você deletar um arquivo de produção, deletar um metadado de produção. Quando você manda, por exemplo, uma classe para produção, em produção você não consegue editar classe, você não consegue alterar classe. Né? Para você deletar só através de um arquivo chamado, um package chamado de destruction. Então, para você fazer um destruction, também é um processo bem similar a esse que eu fiz hoje. Só que daí, nesse caso, eu fiz na mão mesmo. Né? Se você olhar, tem um dos últimos posts do blog é sobre como você remover um arquivo de produção. E o passo é, basicamente, criar um package.xml, colocar o nome da classe que você quer remover, aí você cria um outro XML que é chamado destruction, com o nome do arquivo, você zipa tudo isso e sobe via Workbench. Então, o processo que eu fiz hoje foi bem parecido, né? Só que, ao invés de só fazer o upload, eu fiz o download também. E essa acho que é a parte mais bacana do recurso como um todo que eu usei hoje. Porque ele permite você criar um change set e fazer o download dele como se fosse um arquivo mesmo. Então você tem um arquivo zip, dentro desse zip você vai ter cada pasta dos seus manifestos lá dentro, e já com o package.xml montadinho, prontinho para você simplesmente poder subir em outro ambiente, né? Sem precisar fazer o package na mão. E além, né, então, como eu falei, developer no dia a dia usa para fazer consulta SQL muito, muito, muito. É impossível um developer não usar o Workbench para fazer consulta. Exportar dados, eu uso muito também. Importar dados, fazer o update de dados, também uso muito. Agora, esse uso de baixar pacotes e subir pacotes não é tão comum. Mas é um recurso que trabalha muito bem e funciona muito bem. Um outro recurso que a gente tem dentro do Workbench que eu gosto muito é a questão de consumo de API. Também, se vocês procuraram um post chamado de REST API que eu fiz, tem 2 posts. Lá eu mostro como você consumir o REST API dentro do Workbench. Você consegue listar todas as suas REST lá dentro e fazer o consumo delas. Sim, tem essa opção também. O William falou de como deletar um arquivo metadado. Mudar o meta.xml dela para o status de deleted. Mas aí como é que você manda para produção? Você vai ter que fazer um pacote, né? Bom, o que mais que eu queria falar para vocês? Hoje a gente teve uns problemas, teve algumas pessoas disparam um e-mail hoje falando da Semana do Desenvolvedor Salesforce. Para quem não acompanhou, teve muita gente que não acompanhou. Eu recebi acho que uns 10 e-mails esse final de semana perguntando se dava tempo de assistir ou não. Então a gente decidiu postergar, né, esses vídeos até sexta-feira, que é justamente até quando encerra a turma do curso do Desenvolvedor Salesforce. Então a gente manteve os dois até sexta-feira, no final do dia, né, no final da noite praticamente. Para quem ainda quer assistir os conteúdos que estão lá. E para quem quer ainda fazer parte da turma, a gente está com 60, menos 67% da turma já cheia. Então a gente conseguiu realmente um número muito bom de alunos. Fico muito contente com isso. Alguns aqui já até estão aqui na live. Fico feliz com isso. Limites no Workbench. Tem limites, sim, Guerra. Mas acho que são relativamente grandes até. Quando você vai fazer, por exemplo, um download, você não pode fazer um download que tenha mais do que 50 mil registros. Né? Isso aí teria que só ser via data loader. O mesmo vale para o upload. Né? Então, tem um certo limite de quantidade de registros que você consegue trafegar ali. Mas é um limite relativamente considerável. Né? Ah, entendi, William. Você conectava diretamente à produção. Muito bom, hein? Perigoso isso aí, hein, rapaz. Não é recomendável. O que mais que eu vejo de limite?
Um limite que a gente tem no Workbench é quando você faz as consultas ali, né? Então ele vai sempre trazer de 200 em 200 registros, você vai ter que ir paginando, mas eu também não vejo como sendo um complicômetro ou algo que te impeça. Eu acho que hoje uma das partes mais, vamos dizer, chatinhas do Workbench é que ele fica desconectando toda hora. Ele tem um timeout de sessão muito curto. Então, quando você conecta nele, se você ficar algum tempo inativo, 5 minutos inativo, você tem que conectar de novo. Então, dependendo do uso que você está fazendo, você acaba esbarrando nisso aí de ter que ficar conectando toda hora. Por certa parte, é uma segurança, né? Porque você está conectado, de repente, em produção, de repente, num ambiente que nem todo mundo pode ter acesso. Mas eu acho que é um ponto chato, né? Hoje mesmo eu estava conectado em dois ambientes, como eu falei, para fazer essa validação. Um eu estava baixando o pacote, no outro eu estava subindo para validar. E o tempo de baixar e ver se aquilo estava certo e tentar validar, já tinha caído a sessão aqui, tinha que colocar aqui de novo para poder validar o pacote. Tomei um erro, precisei baixar de novo, voltei para cá, já tinha caído a sessão, do lado de cá de novo. Então, esse tempo de sessão dele às vezes acaba sendo um pouco chato. Mas não é nada que vá falar, nossa, não dá para trabalhar com o Workbench porque ele fica caindo na sessão. Acho que muito pelo contrário, o poder que ele te dá é muito mais fácil você olhar para os benefícios do que para esses detalhes. Entendeu? Não vejo mais nenhuma limitação assim que de fato fala, não tem condições de usar. Eu prefiro muito ele para carga, para upload, do que o Dataloader. Acho que o Dataloader, para algumas coisas, ele é tipo, um canhão para matar uma mosca, é muito pesado, muito lento. E ali no Workbench, você digitou o Workbench, deu Enter, fez o login. Se você já estiver conectado na org, ele já meio que automaticamente já conecta na org. Então, você ganha tempo com isso. Né? Conseguir conectar rápido, fazer uma extração de dados bem rápido, você seleciona os campos e faz a extração de dados. Eu uso muito para consultas rápidas, extração de dados e update de dados. Eu acho que eu mais uso nos dias a dias, assim, são esses três recursos. E os recursos que tem, que é bacana, que eu não uso tanto, é a questão de download e upload de pacotes e exploração de REST e API também. Mas eu acho uma ferramenta poderosa. Se vocês não conhecem, deveriam conhecer, porque tem muito, né? Isso eu só estou falando por cima, assim, do uso do dia a dia. Né? E deve ter mais coisas que ela permite fazer aí. Beleza, pessoal? Amanhã meu amigo Arthur Anelli está lá de volta aqui com a gente. Agora ele que está num fuso diferente, uma hora a menos. E é isso. Algum comentário, dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, para quem não conhece o Workbench, eu vou deixar vou criar um bit.ly e colocar numa story aqui para vocês darem uma olhada nele. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Ele funciona em org de dev, sandbox, produção, não tem restrição. Beleza? Então, forte abraço e até amanhã às 9h41. Tchau, tchau.